Muito bem, nós estamos perfeitamente dentro do horário, nós temos aí mais 15, 20 minutos para poder conversar com os palestrantes. E aí nós temos a seguinte situação, é possível fazer perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Então, o Edu, você poderia nos ajudar? Quando for fazer pergunta, por favor, se identifica e diz o nome e aí faz a pergunta para quem fazer, porque está sendo gravado, a gente precisaria registrar. Boa tarde. Meu nome é Alessandro, não sou da área da saúde, sou técnico da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município. Tenho duas perguntas, uma para o Carlos e outra para a Márcia. A primeira delas, Carlos, na sua brilhante apresentação, você mostrou que a ouvidoria traz informações muito importantes para o gestor. Qual é a sua percepção da utilização do gestor pelas informações oriundas da ouvidoria, e se essa percepção for negativa, se o gestor não estiver usando, como mudar essa situação? A segunda pergunta, posso fazer na sequência? Então, para a Márcia. Como que nós garantimos a independência dos representantes dos usuários no Conselho de Saúde, se a sua formação é feita pelas secretarias de saúde? Alessandro, primeiro eu vou falar da experiência que a gente tem lá no Ministério, e que se reporta ao Ministério e às áreas de municípios e estados, porque a nossa ouvidoria, ela recebe as demandas, ela tipifica, ela classifica e vê de quem é a responsabilidade. Se é do Ministério, se é de estado ou município, encaminha para essas áreas. O nosso grau, o nosso percentual de resolutividade das demandas, até começo aí de março, quando eu assumi lá, dentro do Ministério da Saúde era 84%. Para mim, pouco, porque eu estou acostumado com muito. E em relação a municípios e estados, era 55% de respostas em relação às demandas que a gente encaminhava para eles, que vinham dos cidadãos. A gente tomou algumas medidas para começar a mudar isso. Primeiro, a gente mandou um ofício meio duro aos municípios e estados, dizendo que eles tinham tantas demandas paradas há muito tempo, que assim, que não foram resolvidas, e que se ele não se manifestasse, a gente ia cortar o acesso dele ao nosso software, ao sistema Ouvidor SUS. Fizemos isso, foram mais de 2 mil ofícios feitos, a gente mandou, quase isso. E muitos deles não pediram esse retorno, ou não deram esse retorno, a gente cortou mesmo. Tá? Depois começaram a correr atrás para ver se tinha a possibilidade de fazer isso de novo. E nas áreas internas do Ministério, eu, diretor, comecei a marcar com os diretores os meus colegas, para ir até eles e dizer, tu tens tantas demandas aqui, tem 100 demandas paradas, assim, blá, blá, e nós precisamos dar resposta à população. O ministro Padilha tem cobrado isso. Isso fez com que essas duas medidas, entre outras, que a gente tomou, fez com que, passados aí 6 meses, o nosso grau de resolutividade dentro do Ministério passou para 92%, quase 93%, tá? E em municípios e estados a gente pulou para 71%. Ainda é pouco para mim, porque o Ministério a gente quer chegar a 95% pelo menos, né? E os municípios e estados subir para pelo menos 80%. Então a gente vai tomar outras medidas para ver se a gente consegue aumentar isso. Mas acho que de fato os gestores ouvem pouco e dão pouca importância para as ouvidorias. A questão levantada é bastante pertinente, né? Se a gente faz esse investimento em formação dos conselheiros para garantir a sua autonomia, mas quem passa as informações é o próprio gestor, se esse gestor tem um grau de comprometimento com essa lógica e trajetória democrática do SUS, ele vai colocar o seu conhecimento e todo o arcabouço que tem de conhecimento do SUS a serviço de uma formação da autonomia, do empoderamento desses sujeitos, da parcela da população. Os representantes dos sindicatos, pela própria história política de organização desses setores, eles têm a sua formação própria. Centrais sindicais, os próprios sindicatos fazem formação política para esses segmentos e subsidiar, instrumentalizar a sua ação nos conselhos. O lado fraco mesmo é os segmentos populares, né? Mas esses também, conforme a sua própria capacidade de organização, eles buscam meios próprios. Aqui em São Paulo tem vários movimentos populares de saúde que fizeram via outras ONGs, outras parcerias, ou via universidades, faculdades,
cursos de formação para conselheiros, para se empoderar, para poder se instrumentalizar e fazer intervenção. Né? Mesmo em administrações cuja gestão atual não segue a nossa trilha, né? Está meio na contramão do SUS, como é o caso aqui do município de São Paulo, a formação dos conselheiros acontece com um corpo técnico de pessoas que trazem toda a história do SUS, a trajetória do SUS, a informação sobre controle sobre orçamento, né, que são informações técnicas também, que se não tem através da própria Secretaria Municipal que faz essa formação, ele consegue de outras formas. Ele tem outras formas de conseguir essa informação. Mas é para ver. É para ver e fiscalizar e auditar. Inclusive o Ministério auditar como é que o dinheiro está sendo gasto na formação desses conselheiros. É outra função para ser feita para garantir a autonomia dos conselhos. O Ministério tem, não sei nesse momento como é que se encontra, mas o Ministério tem um investimento grande para a capacitação de conselheiros. E nós mesmos, através da saúde pública, desenvolvemos já alguns anos atrás, vários anos atrás, um número muito grande de cursos para conselheiros do movimento popular, principalmente aqui do município de São Paulo. Né? Foi mais no município de São Paulo. Então o Ministério tem, eventualmente, fonte de financiamento para isso. Óbvio que as entidades precisam se organizar para conseguir esse recurso e organizar o seu corpo docente. É lógico que nós não vamos pedir para a raposa cuidar do galinheiro, porque não vai dar certo, ou vai dar pouco certo. Né? Então, é possível você fazer isso através de outra forma, né? Através da universidade, através de outras formas de organização da sociedade civil, poder trabalhar essa questão de uma forma mais adequada. Tem mais 2 perguntas ainda lá. Meu nome é Carlos Correia, eu sou conselheiro popular de saúde no município de Diadema pela 2ª gestão. A minha pergunta, o meu saber, né, é para a doutora Simone. Nesses anos que ela fez as entrevistas, eu gostaria de saber se houve alguma entrevista interessante que marcou e a senhora falou, isso eu vou levar para os meus anos, os anos seguintes, né, e levar para as pessoas ter um conhecimento sobre isso. Seria isso. Nossa, que pergunta interessante, de fato. Olha, uma das ouvidoras que eu vi, que é de um município aqui de São Paulo, que eu ouvi 2, né, mas uma delas me marcou profundamente. Né? Primeiro porque ela tem ela tem um carinho pelo que ela faz, ela acredita tanto, que a gente tem que acreditar no que faz, senão a gente não faz. Né? Então, ela acreditava tanto naquela ouvidoria e ela achava aquele espaço tão importante que ela realizava de fato. Né? Então, isso ficou muito marcado para mim, que a ouvidoria, porque na realidade foi um momento que a ouvidoria estava pipocando muito. Agora eu não sei como está, porque desde quando eu defendi a tese até agora, minha vida trilhou a outros caminhos e eu acabei distanciando da ouvidoria. Mas acabou sendo uma coisa muito importante para mim, até para a vida. Né? Que se eu não acreditar em alguma coisa, eu não realizo. E ela me deixou isso muito claro. E era um momento que a ouvidoria era assim, eu não sei, não dá, ou todo mundo pensando de uma forma um pouco equivocada. Né? Mas essa pessoa me deixou essa marca muito grande. Eu agradeço essa pergunta, foi muito interessante, viu? Obrigada. Nós temos mais 3 pessoas inscritas, e vamos ouvir 4 pessoas inscritas, tem mais uma aqui na frente. Vamos ouvir essas 4 pessoas e talvez dar uma avaliada a questão do tempo aqui. Olha, boa tarde. Na verdade, são 2 perguntas, é para o Luiz. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou técnico em enfermagem do município de Diadema. Sou conselheira municipal, representante dos trabalhadores e também diretora sindical. A minha pergunta é, de que forma a ouvidoria do Ministério da Saúde pode intervir no fluxo de atendimento município-estado? O município ele arca com atendimento primário, o Estado e a Federação com atendimento terciário. E muitas vezes isso não é cumprido e quem é lesado é o usuário. A outra pergunta também para o Luiz, quando o município não usa os recursos que são destinados para a formação de conselheiros, a quem nós podemos recorrer? Se a ouvidoria do Ministério da Saúde pode nos ajudar também nessa questão.
Só um detalhe, coitado do Luiz, ele é apenas ouvidor, ele não é do executivo. Aí estão dirigindo a pergunta para o gestor, ele não é gestor, ele é ouvidor. Tá bem. Não, Aparecida, primeiro mande um abraço lá para a Cidinha, secretária de Saúde de Diadema, esperava ver ela por aí hoje. Tá? Mas de que forma a ouvidoria pode intervir no fluxo, né? É isso. Olha, eu não sei se a gente pode intervir no fluxo. A gente pode intervir seguramente encaminhando a demanda e cobrando a resposta em relação à demanda. Tá? Isso seguramente a gente pode fazer. Até para te dar um exemplo, ontem, antes de sair, das cartas que a gente tem recebido, e eu pedi um tratamento um pouco especial lá para as nossas cartas que a gente está recebendo. Eu pedi para uma moça que trabalha conosco ela pegar alguns casos e a gente poder fazer um contato mais direto com o cidadão. Né? E num desses casos eu pedi para ela, me passa isso aqui, me diz como é que foi a tua conversa, e ela me passou. Eu liguei para a Secretaria Municipal de Saúde, local, né? Falei com a assessora da Secretaria Municipal de Saúde sobre o que o cidadão ele estava pedindo. Eu liguei para a gestão, não liguei para a unidade de saúde, enfim. Né? E aí coloquei a situação, disse, o diretor, peça para essa pessoa que só pode pedir para ela passar aqui para conversar conosco, porque lá eles não têm ouvidoria, eles não têm PSF, eles não têm esse serviço. Aí a gente prontamente ligou de volta para o cidadão, que era do município dela, inclusive, informando que ele poderia se reportar à pessoa tal para procurar ver o encaminhamento dele. Tá? Isso em casos de cartas, que são pessoas que estão no interiorzão do Brasil, que não têm acesso a e-mail, não têm acesso a outras formas de se comunicar. A gente até fez isso, e a gente está começando a fazer isso nesses casos, para tentar mediar um pouco de forma mais direta essa relação entre cidadão e Estado. Agora, intervir no fluxo, aí a gente acha que não dá para a gente fazer, porque a gestão ela tem o seu fluxo, ela tem esse estabelecimento colocado, né, como ela pensou, e para a ouvidoria do Ministério fazer isso seria muito pedantismo, talvez, a gente chegar lá e dizer, ó, faça dessa forma. Tá? Agora, aí a segunda questão tua, se a ouvidoria ela pode recorrer, ela pode fazer alguma coisa quando a gestão não utiliza o recurso como deveria utilizar, pode. A gente pode receber a demanda e encaminhar, se for o caso de denúncia fundamentada, para o DENASUS, que é de onde eu vim, que é o Departamento de Auditoria, para ele poder fazer a apuração dele. A ouvidoria não audita. Né? A ouvidoria ouve, ela não faz ação. Mas a gente pode, se for o caso de denúncia bem formulada e consistente, encaminhar ao DENASUS. Se for um caso que falta alguns elementos a mais, encaminhar para a gestão mesmo, para a gestão se posicionar, nos dar a resposta, e aí sim, vindo a resposta ou não, a gente pode encaminhar para a auditoria. Tá? Próxima pergunta. Onde é que está o... Está aqui. Ah. Bom, meu nome é Sônia, eu sou do município de São José do Rio Preto. Né? Primeiro eu queria assim, até agradecer pela tua fala, o Bolzan, porque a gente está aqui, mesmo que num processo de oxigenar as nossas esperanças, né, para voltar para o nosso município um pouco mais forte, que nesses últimos 3 anos tem dado largos passos na contramão e de ré na história, né, da construção do controle social no nosso município, porque assim antes o que era referência, hoje é uma contra-referência a partir do gestor que chegou ao ponto de fechar o Conselho Municipal de Saúde, desmantelar os conselhos gestores da nossa cidade. Tudo isso orquestrado por uma visão de gestão do prefeito Valdomiro Lopes, que acha que manda na cidade, enfim. Então eu fico pensando, eu sou assistente social também, e estou com uma vontade maluca de escrever sobre controle social enquanto ferramenta que pode ser utilizado, inclusive, contra a gente mesmo que lutou para que essas ferramentas pudessem construir aí a democracia. Bem, no nosso município, não quero fazer aqui um relato para você, mas a gente tem lá a ouvidoria, né, que, sinceramente, eu acho que devia ir todo mundo para a cadeia junto com o prefeito, porque eles, verdade, me desculpe, eles fizeram caixa 2 da dengue, né? Isso com a conivência da ouvidoria, enquanto pessoas morriam lá de dengue, eles diziam que estava tudo ótimo,
que não tinha muitos casos, e quando foi se descobrir, né, existia vários casos engavetados, Caixa 2 mesmo, tanto é que está no Ministério Público, está sendo apurado, e a gente espera que a justiça de fato aconteça. O ministro Padilha recentemente esteve no nosso município e usou esse discurso, né, que, nossa, a gente ficou super feliz dessa questão de, olha, eu quero ouvir o que a dona Maria aqui do bairro está sentindo, tá, enfim. Uma nova visão de ouvidoria, né? E agora você acaba de me dizer que, tipo assim, não dá para, entre aspas, né, dar uma enquadrada nessas ouvidorias das pontas, no sentido dessa nova visão de ouvidoria. Se não existe essa possibilidade, existe pelo menos a possibilidade de traçar um perfil para essas ouvidorias, porque senão o que a gente acaba aqui enfrentando lá nas pontas, né? Uma ferramenta, né, linda, maravilhosa, mas que não contribui em nada, inclusive para o SUS, né? O que vocês têm pensado nesse sentido? Porque a situação para a gente que está, né, nessa conjuntura é extremamente complicada, ao ponto da gente dizer para a população, não liga na ouvidoria, não. Né? Não liga, porque se você ligar... Liga na delegacia de polícia. Se você ligar... Não, é verdade, gente. Se você ligar e der teu nome, quando você for ser atendido na UBS, ele vai ter um tratamento especial, mas diferente, um tratamento, né? Trabalhador morre de medo de ouvidoria, mas no sentido... Né? Aliás, é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Se a ouvidoria tem um pouco esse viés voltado para a questão também dos trabalhadores, porque a gente sabe que a precarização dos trabalhos, ela impacta diretamente na qualidade do atendimento do usuário, né? E como é que fica isso? Né? Sendo que o trabalhador, se ele reclamar na ouvidoria, no outro dia, lá no meu município, ele está transferido. Com certeza. Desculpa, como é que é teu nome mesmo, que eu esqueci? Sônia Paz. Ô, Sônia, ela é de Paz, viu? Sou, é verdade, meu sobrenome é Paz. Sônia, talvez você já tenha ouvido falar de mim, só que sem saber que era eu, tá? Quando eu era diretor da auditoria do Ministério da Saúde, o nosso pessoal esteve em São José do Rio Preto, fazendo uma visita técnica em relação ao Conselho Municipal de Saúde de lá. Aliás, muitos de vocês talvez tenham ouvido falar de trabalhos que a auditoria tenha feito, inclusive aqui no estado de São Paulo, sobre os recursos não utilizados para a saúde, enfim, tudo mais. Quem fez na época fomos nós na auditoria no DenaSUS. Por isso, essas coisas da vida, eu saio da auditoria do Ministério e vou para a ouvidoria. Saio da última ponta da gestão, que é a auditoria, o final dela, onde tudo chega, aquilo que não é feito, ou que é mal feito, enfim, para ser apurado, e vou para a primeira ponta, para a parte inicial da gestão, que é a ouvidoria, que é o canal de entrada de comunicação da população com o Estado. Né? Bom, nesse aspecto especificamente, a gente vai dizer o seguinte, a gente não vai enquadrar ouvidorias municipais e estaduais. Enquadrar é um verbo meio forte para isso. A gente pode, sim, sem dúvida alguma, sensibilizar os gestores e discutir proposições de encaminhamento e sugestões e um modelo de como funciona a sua ouvidoria e para que ela serve. Visto, sim, a gente está sensível e disponível a fazer isso. Inclusive, a gente faz oficinas de sensibilização sobre como montar, estruturar, como funcionar a sua ouvidoria. Temos material impresso para isso. Quem quiser pode, eu vou deixar um e-mail ao final aqui, pode escrever para a gente pedir. Tá? A gente pode fazer isso sem problema nenhum. E bom, e serve para os trabalhadores sem dúvida alguma. Né? Serve para qualquer demanda que tenha a ver com o Sistema Único de Saúde e as demandas que são relativas ao trabalho dos trabalhadores em saúde também serve para ser encaminhados para a ouvidoria. O ministro Padilha, só para encerrar sobre a tua pergunta, entre outras atribuições do ministro Padilha que ele tem, na verdade ele é um grande garoto propaganda da ouvidoria. Né? Talvez o maior, não por ser maior fisicamente, mas por ser o gestor número 1 do Sistema Único de Saúde. Por onde ele passa, ele fala em ouvidoria. E ele quer isso mesmo, ele já demandou para nós algumas coisas. Em primeiro lugar, quando a nossa central voltar a funcionar, porque ela está em processo de licitação agora para equipamento, pessoal, enfim, e ela está fechada neste momento, está só com a URA em funcionamento, mas ele quer que a gente ligue para todas as mulheres que usarem a rede cegonha. Ele já falou assim, Bolzan, tu vai pegar o teu pessoal, vai ter um campo lá na AIH, Autorização de Internação Hospitalar, com o contato, o telefone dessa mulher. E vocês vão ligar para ela para saber, fazer a pesquisa de satisfação dela com a rede cegonha. Tá? A gente já está preparando toda a ouvidoria, toda a central lá para poder dar conta disso, que vai ser um mar de mulheres no Brasil inteiro para a gente ligar. E a segunda questão, ele quer que a gente descentralize a ouvidoria através de totens. Isso foi uma ideia dele.
Não foi uma ideia desse diretor aqui. Ele quer totens da ouvidoria espalhados nas UPAs, para começar, por enquanto, nas UPAs que estiverem instaladas. Então, o que são os totens? Só aquelas maquininhas que tu vai lá no check-in de um avião, fazer o teu check-in ali automaticamente. Ele quer esses totens colocados em UPAs no país, para que o cidadão, quando for lá para usar o serviço da UPA, se ele tiver alguma coisa a manifestar para o Ministério e para o SUS, ele já o faça ali. Tem um canal web, né, da nossa ouvidoria, para ele entre em contato ali conosco. Faça o registro daquilo que ele não foi bem atendido, se não foi atendido, se foi bem atendido, que ele possa fazer a manifestação dele ali, não só sobre a UPA, sobre qualquer coisa que tenha a ver com o Sistema Único de Saúde. E a gente já mandou o TR para fazer a licitação para comprar as UPAs, a gente espera que meados do ano que vem elas possam estar começando a serem implantadas nas UPAs no país. Então, o Padilha é isso. É esse negócio mesmo, o grande garoto propaganda das UPAs, das ouvidorias. Tudo bem. Veja o seguinte, nós estamos tentando ver se segura as pontas, mas ainda tem mais 3 pessoas, né? Mais 3 pessoas e a gente, olha, realmente a gente vai fechar. Pode ser? Vamos fazer esse acordo? Para a gente poder sair de uma forma organizada. Senão as pessoas começam a sair, fico eu e o Luiz aqui conversando, não vai dar certo. Né? Então, mas vamos fazer o seguinte, são apenas mais 3 perguntas dessas 3 pessoas, daí a gente encerra de uma forma organizada e saímos tudo em paz. Tudo bem? Pode ser assim? Então tá bom. Próximo. Boa tarde, meu nome é Geni Ventura, eu trabalho na ouvidoria da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, município de São Paulo. A minha questão é a seguinte, o setor de regulação de alguns municípios tem dupla porta. Aquela institucional, encaminhada pelos especialistas, pela atenção básica, e aquela que é encaminhada através do pedido político, para exames de imagem, para exames... É a faca na nossa jugular. O ouvidor, muitas vezes, recebe queixas que a ausência desses serviços coloca em risco a vida desses usuários. Pergunta. O ouvidor não tem a incumbência de resolver nada. Palavras do senhor. Sabedor desta situação, o que lhe resta fazer para manter a equidade dentro do sistema? Para Márcia Molim. Como os conselheiros, a partir destas informações, intervêm no processo da gestão, garantindo a equidade no sistema SUS? Podemos fazer as perguntas na sequência, os 3? Daí responde de uma vez só, tudo bem? Então tem uma para o Luiz e uma para a Márcia. Boa tarde, eu sou a Ana, sou do município de Diadema, sou técnica de enfermagem, me formando no serviço social. Acho que a colega ali já completou um pouco da minha fala, a da Paz ali que está revoltada. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor Luiz. Como a gente pode mudar hoje o conceito da ouvidoria com sentido político, porque hoje a ouvidoria dos municípios, na minha opinião, está muito envolvido politicamente, tá? E a outra pergunta é para Simone. O que seria para você, Simone, que fez toda uma tese, defendeu uma tese no campo da ouvidoria, qual seria para você a qualificação correta e como poderia fazer isso para ter uma ouvidoria de qualidade sem essas interfaces? Bom dia, eu sou a Márcia de Franco da Rocha. Bom, as colegas já fez a minha pergunta, eu só vou complementar. Eu gostaria de saber, no caso de uma denúncia, para você, Luiz, que o ouvidor faça, bem elaborada, como você disse, que garantia ele tem se o seu gestor, como a nossa amiga mesmo aí atrás disse, há muito envolvimento na ouvidoria dos gestores. Muitas vezes a ouvidoria ela se cala, ela fica de mão e pés amarrados. Então, que garantia esse ouvidor tem? Né? Quem protege o ouvidor de certas denúncias, de certas manifestações? Já que nós estamos aqui, né, numa luta para defender o usuário, até mesmo para ajudar os gestores e também trabalhadores. Mas como? Em que sentido? Se ele não atua,
se ele também não pode opinar, que autonomia o ouvidor pode ter diante dessa denúncia ou de qualquer uma outra? Se não tem garantia nenhuma, não tem defensoria, não tem um nível superior que o ouvidor possa estar fazendo para também se defender. É essa a minha pergunta. Obrigada. Muito bem. Eu acho que ainda bem que eu não sou expositor, né? Porque se tivesse que responder essas questões, eu estava ferrado, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar o microfone agora para, e já falou muito, vou caçar a palavra dele que fala no final. Para a Simone falar dela, depois a Márcia, depois o Luiz. Tá. Quando eu faço a minha estruturação, uma orientação de uma ouvidoria, né, hipotética, eu coloco lá algumas coisas que o ouvidor tem que ter. Mas, na realidade, a gente só coloca mesmo para fazer um parâmetro, para dar algumas, né, definições. Mas um ouvidor tem que ser uma pessoa íntegra, que acredite no trabalho que ele faz e que conheça o sistema de saúde, esteja inteirado desse sistema, né, que saiba atuar nesse sistema e que consiga disseminar esse papel da ouvidoria para onde ele trabalha, para não ficar essa coisa desfocada. Para mim, particularmente, o mínimo do mínimo que o ouvidor tem que fazer é saber qual é o papel dele e repassar esse papel, multiplicar esse papel de uma maneira calma, que as pessoas entendam e que consigam trabalhar da melhor maneira. Mas, se alguém quiser a tese, pode me passar um e-mail, eu mando a tese para vocês sem problema nenhum, ela não é grande, né, dá para ler e tudo mais. Eu tenho um artigo de livro publicado, mas aí teria que comprar o livro, né? Aí eu mando a tese, tá? Nós vamos fazer o seguinte proposta, Simone, vê se você concorda. Se você mandar a tua tese em e-mail eletrônico, a gente posta no portal e todo mundo tem acesso. Começar pelo final, deixando o meu e-mail lá para quem tiver interesse, tá? Entrar em contato conosco, é Luiz com S, tá? Luiz com S, ponto Bouzan, eu vou soletrar Bouzan, tá? Então é Luiz com S, ponto, Bouzan é B de bola, O, L de Luiz, Z de zebra, A de Ana, N de navio. Então luiz.bouzan, @saude.gov.br. Quem quiser entrar em contato com a gente por algum motivo, pedir dados, informação, a gente responde a todos os e-mails, todos. Não fica um e-mail sem dar resposta, nem do tempo que a gente era da auditoria, que era muito pior. Tá? A gente respondia a todos os e-mails, a gente continua fazendo isso também. Bom, luiz.bouzan@saude.gov.br. Começar pelo final, a Márcia e a colega lá de Diadema também. Primeiro, não tem uma segurança, não tem uma certeza de que o nosso trabalho, o trabalho que o ouvidor faz, aliás, de nenhum trabalhador especificamente tem essa certeza. O que nós temos, de fato, antes de mais nada, aqueles trabalhadores, e não só os da saúde, porque trabalhador é trabalhador. Não interessa se ele é da saúde, se ele é de qualquer outra área, ele é trabalhador. Tá? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, para aproveitar o tempo, já que está comigo o microfone agora. Essa diferenciação que foi criada no Sistema Único de Saúde, vou meter o bedelho um pouco na fala do controle social, que foi criada por outros motivos, a tipificação entre trabalhador, usuário, gestor, prestador, na verdade ela escamoteia uma tentativa de separar para dominar. Não existe usuário do SUS, não existe trabalhador de saúde, não existe gestor, enfim, o que existe isso sim, trabalhador e capital. Isso é o que existe. E eu não sou usuário, eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador enquanto a minha consciência e a minha escolha que eu fiz entre os projetos que eu defendo. Sou um trabalhador, poderia ser um trabalhador operário, sou um trabalhador da saúde, mas eu sou um trabalhador e não me vejo enquanto usuário apenas para ter o SUS de uma forma utilitarista, de fazer uso disso e depois dizer, não, eu não quero mais nada, só quero usar o SUS. A expressão usuário, ela vem sim, ela não foi colocada ao acaso, ela vem dentro de uma lógica, de uma epistemologia utilitarista, de uma corrente de pensamento utilitarista que hoje predomina no mundo inteiro. Tanto que nós não somos tidos mais como cidadãos e como trabalhadores, somos tidos como usuários ou consumidores. E quem consome não é cidadão, quem consome é consumidor. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor
é uma concessão dada pelo capital para nós trabalhadores. Apenas isso. E quem consome não é trabalhador, muito menos é cidadão, é consumidor. Esta lógica não serve para a gente. Ela tem um limite muito curto e muito estreito. E tendo isso em mente, as companheiras para dizer o seguinte: nós não temos a segurança e a certeza de nada. Quando eu estava na auditoria, muitos auditores meus, muitos não, algumas vezes o pessoal tinha que ir com a Polícia Federal fazer a auditoria. A gente tinha que pedir para a Polícia Federal ir junto, porque eles chegavam lá no município, eram ameaçados. Ah, não, só um pouquinho. Faziam um ofício para a Polícia Federal, daqui uma semana eles voltavam lá juntos, escoltados. O ouvidor ele não tem tanto esse acesso, talvez, para ter essa certeza ou segurança. Mas o que a gente tem é o compromisso de fazer o que é o nosso trabalho. E a gente pode tomar algumas medidas administrativas que nos protejam. Se não do ponto de vista físico, pelo menos do ponto de vista jurídico. De ter a documentação toda registrada, os encaminhamentos e os fluxos dessa documentação, dessas informações registradas aos nossos superiores, para dizer, nós estamos repassando a informação. Nós estamos informando qual é a situação. Se nenhuma medida for tomada em relação a isso, eu e os meus atrás de mim não responderão por isso. Responderão daqui para frente. Isso eu posso fazer. Isso eu fazia desde que eu fui secretário de saúde. Antes de ser secretário de saúde, eu fazia isso. Se o meu prefeito não queria tomar a medida que eu recomendava ele tomar, a decisão era dele. Mas eu registrava por memorando, um despacho, protocolava no gabinete dele para proteger a mim. Mais do que isso, continuo fazendo ainda hoje, viu, Márcia? Todos os processos, tudo que eu fiz, despacho, memorando, qualquer coisa que tenha a minha assinatura, tem cópia, tem cópia. Tem cópia por quê? Porque eu sei, eu já fui auditor, eu sei que um dia eu vou responder por isso. Posso responder por isso. A gente nunca responde naquele momento, mas vai responder no futuro adiante. Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu posso estar sendo notificado de alguma coisa, e se eu não tiver cópia para me defender dessa situação, eu estou à mercê. Então, essas medidas administrativas dependem só de mim. Eu posso tomar isso e posso fazer para me proteger, pelo menos juridicamente e administrativamente. Agora, do ponto de vista físico, a gente não vai ter muita proteção mesmo, a gente pode ser ameaçado, coagido, enfim. E quem tem filho, esposa, marido, quem tem família sabe onde aperta o seu calo, no caso da paz ou outros casos quaisquer. Em relação à pergunta que a Geni faz, já nem me lembro direito, Geni, falava sobre... Ah, certo. A gente não pode ou não deve intervir desde que o risco colocado justifique isso. Tá? Eu não vou intervir do ponto de vista administrativo se não tiver uma justificativa de um risco que me permita essa intervenção. Enquanto autoridade pública, que eu sou, com alguma obrigação pública, se o risco, no caso de vida, como você alega aí, de fato existir e ocorrer, sim, eu devo me colocar. Eu devo me colocar porque o meu limite administrativo não pode ser colocado como empecilho para evitar de intervir num caso como este, por exemplo. E caso especificamente de dupla porta, né, que aqui em São Paulo já foi dito antes, é uma realidade, mas nesse momento está um pouco paralisado por uma liminar que foi dada pelo Judiciário aqui do Estado de São Paulo, e outras ações políticas, que não só a dupla porta, mas a utilização política do serviço de ouvidoria para fazer o que foi dito antes, clientelismo, coisa assim, isso a gente pode evitar. Nós podemos evitar, nós ouvidores podemos evitar de sermos utilizados ou utilizarmos isso como clientelismo. Tá? Nós podemos evitar simplesmente não aceitarmos esse papel. Eu corro um risco. É claro que eu corro um risco. Quem está acima de mim, quem é meu chefe, ele tem na mão a decisão de poder me tirar, de me remover dali, enfim. Mas é o risco que eu corro. E esse risco eu tenho que calcular conforme o tamanho do meu compromisso. Eu tenho compromisso com o quê? Com a minha sustentabilidade para receber aquela FG, aquele DAS, aquele cara que eu tenho ali, ou eu tenho um compromisso com a sustentabilidade de uma política pública que é democratizante, que é universal e que bate de frente com o modelo neoliberal que tem aí, e que é includente e distributivo. Eu tenho compromisso com o quê? Eu tenho compromisso com a minha filha, que eu não quero que ela nunca veja a minha foto, o meu nome numa página policial, para não envergonhar ela. Eu tenho compromisso com alguém que me conseguiu esse espaço.
com que eu tenho compromisso. Essa discussão a gente pode fazer e evitar de ser um instrumento para esse tipo de coisa. Mas mais do que isso, a gente pode fazer com que a ouvidoria e outros espaços, não só a ouvidoria, sirvam sim como instrumento de legitimação de um processo ético de política pública que nós queremos. E não simplesmente de fazer com que aquilo que é público se torne privado, repassando para duplas portas, sem controle, sem regulação, que é um pouco a via que se vinha tendo aqui em outros lugares. Eu, particularmente, conheço o promotor, o Arthur Pinto, que foi um daqueles que moveu a estação. Quando eu trabalhava na auditoria, tive muita relação com ele, com outros procuradores e promotores daqui. E eu fico feliz, porque ele conseguiu, com outro colega dele, essa ação e essa liminar. Mas a luta não está vencida, nem está encerrada. Para aqueles que defendem o SUS universal de fato, sem dupla porta e sem privilégios para alguns, foi só uma liminar, tá? E que o Conselho Nacional teve um papel importante, e a gente, modestamente, por redes, também tivemos um papel a desempenhar nisso, porque, inclusive, a gente sabe de jornalistas que estavam querendo fazer matéria sobre isso e pediam informações a nós e outras pessoas. E a gente indicava pessoas de São Paulo para falarem sobre a seara de vocês aqui, sem que a gente ficasse metendo o bedelho, enfim, onde a gente não é chamado, mas acompanhando esse processo todo. Tá? A gente tem como fazer algumas coisas, sim, e nós nos colocamos à disposição. A ouvidoria do Ministério está à disposição. Se for o caso de fazer oficina, fazer discussão, fazer grupo, sensibilização com gestores, com diretores, com ouvidores, para a gente pensar um pouco que rumo a gente pode tomar. Tá bom? Quero agradecer em nome do ministro Padilha, tá, a oportunidade e dizer que a gente vai estar feito bicho, aí, feito louco, atuando este ano que vem. Esse ano a gente quer arrumar a ouvidoria um pouco, e ano que vem a gente quer botar ela na rua com mais informações para receber e com mais disseminação de informações para a gente fazer com capacidade de intervenção. Então, obrigado, viu, Pedro? Obrigado a todos vocês pela oportunidade em nome do ministro Padilha. Tem ainda um pedacinho de uma resposta de alguém que a Márcia precisa dar. A Genique também perguntou sobre equidade, né? Então, eu acho que, assim, como o Luiz já falou, para você ter equidade, como é que as informações podem ser apropriadas pelos conselheiros para caminhar na questão da equidade? Que não é igual a igualdade, né? Não é igualdade, mas é para chegar na igualdade. Então, tratar diferente aquilo que é diferente. Se o conselho ou parcelas desse conselho, porque são, apesar de, eu entendo que ele falou, ele resgatou bem, na verdade, há duas classes, né? Aqueles que têm e os que não têm, os assalariados e os que não são. São essas duas categorias. Mas, por uma questão didática, de formação e de construção dessa política de construção, se dividiu usuários, trabalhadores da saúde e os gestores. Se esses três segmentos, ou parcelas deles, têm um compromisso, com o que eu sou comprometido? É com esse sistema redistributivo que o SUS é um sistema de redistribuição de renda, direta e indiretamente, é um sistema que resgata a democracia. Se é com esse sistema que eu estou comprometido, então eu vou abrir mão de reivindicações ou destinação dos recursos, porque é dinheiro que está em jogo, são os recursos do SUS, para uma política determinada a favor de outra, que insere mais, que inclui mais, buscando a equidade. Então, o conselho tem que ter esse discernimento, os conselheiros, né? São três partes aí, no mínimo, que estão ali representadas. Tem que ter esse discernimento e mostrar que veio mesmo, explicitar. Eu estou a favor de que projeto? É esse projeto? Então, eu busco a equidade. Eu vou abrir mão de uma coisa para trazer, incluir outros e buscar essa equidade, trazer uma maior justiça social. Obrigada também pela minha participação, pelo convite. Bom, acho que não. Agora realmente estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Luiz, da Simone e da Márcia, que contribuíram aqui conosco, registrar as desculpas do Paulo Capucci pela ausência dele, que ele está fora de São Paulo, né, contra a vontade dele, ele gostaria de estar presente aqui, é o presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, mas ele está em uma atividade fora de São Paulo, então realmente foi contra a vontade dele, mas não tinha como escapar dessa. Então, eu, como ex-presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, ele pediu que eu falasse para vocês essa situação e registrar o papel importante que a PSP teve para que esse evento tivesse sucesso. Muito obrigado a todos
e até uma próxima oportunidade.